Santa noite. Santa noite. Então, gente, meu nome é Leandro Loures, eu sou missionário aqui do Centro História da Luz, também sou advogado e hoje a gente vai falar sobre essa importante encíclica da Santa Madre Igreja, a Spe Salvem. Com grande satisfação que damos início a mais esta aula. É uma encíclica que o Santo Padre publicou e usou como instrumento de ensino no ano de 2007. Eu vou explicar o porquê dessa aula e o motivo dela ser tão importante e expor o conteúdo dessa encíclica do Santo Padre Bento XVI para que todos possam conhecer melhor esse documento do magistério da Santa Madre Igreja Católica. Então eu convido todos vocês então, para a gente entregar essa aula, né, para a maior honra e glória de Deus, a gente possa rezar então uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o tema da nossa aula é a encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salvem. A finalidade dessa aula é nós divulgarmos o ensinamento feito pelo Santo Papa, ressaltando que é importante dizer o seguinte: é impressionante como essa encíclica é pouco difundida, pela envergadura, pelo conhecimento que ali está. Mas vocês verão mais tarde por que essa encíclica não foi tão divulgada para o orbe católico. Na realidade, a gente tem muito relacionamento com pessoas da igreja, né? A gente conhece muita gente, mas poucas pessoas conhecem, leem mesmo sobre os magistérios encíclicas da Igreja Católica. Isso eu acho que é uma dificuldade que nós católicos precisamos superar, né? A gente precisa conhecer mais as coisas da Igreja. As encíclicas são ensinamentos dados pelo Papa. Então, penso que nós temos condições de fazer um pouco mais pela Santa Madre Igreja. Então fica essa dica e um exercício de casa para vocês. Leiam essa encíclica. Ela é de uma robustez doutrinária que somente o maior teólogo da Igreja Católica vivo poderia escrever. Então, fica esse exercício de casa para vocês. Hoje em dia também, quando a gente cita essa encíclica, né, pouca gente conhece os motivos pelo qual pouco se conhece dela, é porque ela ensina verdades que as pessoas não querem mais ouvir. São profundas verdades. O compromisso dessa encíclica é com a verdade e pelo motivo de que a sociedade ela está muito relativizada, ela relativiza tudo, falar a verdade parece que não é muito bem recebido. Mas como nosso compromisso não é com nenhuma instituição, a não ser aquela que Deus criou, nós então fazemos a defesa dessa instituição divina. Quando eventualmente o Papa diz alguma coisa que é dúbia, ou alguma coisa mesmo que não é conforme a doutrina tradicional da Igreja, aí realmente saem todas as mídias, né? Fazem filmes satirizando, etc. Mas quando são verdades realmente calcadas nos 3 pilares do magistério, nas Sagradas Escrituras e na tradição,
eles se calam. O motivo a gente sabe, porque Deus já havia falado isso, Jesus já havia falado isso para Pôncio Pilatos, né, que o meu reino não é deste mundo, festa de Cristo Rei. E então é isso. As encíclicas sempre existiram, mas elas sobretudo ganharam força após o reinado do Papa Gregório XVI. Ele promulgou diversas encíclicas. A ideia de uma encíclica é sempre ter um ensinamento para os católicos, de maneira simples, objetiva e clara. Então não se trata de um tratado de filosofia, um tratado de moral, não se trata de dar ensinamentos muito profundos da doutrina católica. Pelo contrário, a finalidade é ensinar de maneira clara e objetiva. Então a finalidade da carta encíclica é ensinar. É claro que ela não vai repetir coisas óbvias, né? Ela não vai ficar repetindo coisas óbvias, mas ela vai procurar recordar as verdades da doutrina católica. Gregório XVI vai publicar várias encíclicas, sempre com a finalidade de mostrar como os erros do mundo moderno vieram do liberalismo. Então essa encíclica tem um esquema muito claro, muito acessível, com uma linguagem objetiva, direta, e deixando muito explícito os problemas sobre os quais ela está tratando. Os erros que são condenados e a doutrina católica correspondente a esses erros que são condenados. Então, por exemplo, depois de Gregório XVI, todos os papas utilizaram muito das encíclicas. Isso ocorreu porque os problemas que haviam no mundo católico, passaram a ser mais gerais, por causa da facilidade das comunicações e por causa da difusão do trabalho da imprensa. Mas também por causa de toda uma conjuntura internacional, vamos dizer assim, de um ataque sistemático que começou a ocorrer contra a Igreja Católica. Então as encíclicas foram utilizadas pelos papas para fazer a defesa da Igreja Católica. Antes o que acontecia era que a grande maioria dos problemas eram problemas regionais. Então o Papa ele simplesmente enviava uma carta para essas regiões. Né? Depois da Revolução Francesa, com o progresso das técnicas de comunicação, os problemas em geral se espalharam pelo mundo inteiro, o que obrigava os papas a fazerem documentos que fossem para todo o mundo. Por exemplo, a questão da separação entre igreja e o Estado. Essa separação foi condenada por todos os papas. Gregório XVI, Pio XII, Leão XIII, São Pio X. Isso sempre foi condenado como uma doutrina errada. Através das encíclicas, os papas, então, claramente condenaram essa separação como sendo contrária à doutrina católica. E mais ainda como produzindo grandes males para a sociedade moderna. Pio IX, por exemplo, vai dizer que a separação entre igreja e Estado sobra ao Estado, senão um direito meramente positivo, ou seja, a lei, que não tem base na moral. E, portanto, como é que o Estado vai se impor? Se não pelo uso da força. E tirando então a moral e a religião do Estado, o que sobra como valor, se não o dinheiro? E é exatamente a descrição que nós temos hoje em dia. A sociedade só dá importância para aquilo que são bens materiais, representado, no caso, pelo dinheiro, e para manter a ordem pública só resta a força. Então as encíclicas têm sempre essa finalidade de ensinar o povo católico. Outra coisa que é ensinada, por exemplo, nos concílios, onde os documentos, além da finalidade de ensinar, também têm um aprofundamento doutrinário muito grande. Por exemplo, no tempo de São João Paulo II, as encíclicas vão crescer enormemente de tamanho e vão aumentar a complexidade. Então, o prestígio anterior que tinham as encíclicas, de ensinar claramente, objetivamente, vai desaparecer razoavelmente no tempo de São João Paulo II.
Ao mesmo tempo, existe também na sociedade, isso é um problema sério, um emburrecimento dos homens por causa da televisão, por causa dos meios de comunicação, por causa da falta de estudo. Ou seja, eu lembro que as casas antigamente, elas tinham, se elas não tinham bibliotecas, elas tinham estantes com livros. Com o surgimento da televisão, hoje se tem sala de televisão, sala de cinema, mas você não vê sala com livros. Então hoje, o conhecimento que a gente adquire vem daquela telinha preta que fica na parede da nossa casa. Que é muito interessante o conceito que Dom Bertrand falou sobre essas caixinhas pretas, né? Que são janelas do inferno. Janelas do inferno. Muito bom o conceito de Dom Bertrand. Então, por causa da televisão, por causa dos meios de comunicação, por causa da falta de estudo, onde as pessoas perdem o costume de ler e passam ao que se chamou de civilização da imagem, ou seja, as pessoas perdem o costume de pensar. Engraçado, isso é interessantíssimo, né? Deus deu para a gente esse órgão tão maravilhoso que é o cérebro, né? Para a gente conseguir inteligir as coisas, e a gente não o utiliza da maneira correta. A gente está sempre falando o que o especialista fala. É o tal do mimetismo, né? Eu só repito. Fica como se um papagaio. O especialista tal disse. Mas você não leu em outra fonte para ter uma outra posição, uma fonte primária? Não, é porque o doutor tal, o especialista tal, o bacharel não sei de onde. Então a gente vai acreditando nesses especialistas. É uma sociedade que acredita em especialistas. Então as pessoas perderam esse costume, né, de ler, as pessoas perdem o costume de pensar e ficam entretidas em televisão, recebendo uma série de informações, sem propriamente processar e sem meditar sobre esses conteúdos. É tanta informação que a gente se perde. A gente não consegue chegar a uma conclusão se aquela mensagem que foi passada é uma mensagem lógica, é uma mensagem que pode ser verdadeira ou não. A gente não sabe, porque são tantas, e vai mudando de um assunto para outro, e outro, e outro. Sabe? Hoje em dia, é nessa civilização da imagem que a gente está vivendo. Então, no tempo de São João Paulo II, ele vai fazer várias encíclicas, mas elas vão perder a importância que tinha outrora, perdendo a penetração junto ao povo católico. Bento XVI, então, vai publicar a Spes Salvi e vai retomar um pouco aquilo que eram as encíclicas antigamente. A encíclica não é pequena, mas de forma geral ela é bem clara e objetiva. É por essa razão que eu julguei mais oportuno nessa aula destacar os pontos principais dessa encíclica. Não vai dar para falar tudo, mas os pontos principais a gente vai tentar abranger. Então, ao invés de fazer um resumo daquilo que seria a encíclica, eu resolvi destacar os pontos mais importantes. Com isso, a gente começa a tratar desses pontos. O primeiro ponto que o Papa vai tratar na encíclica é a questão da relação entre a esperança e a fé. Ele começa, então, a falar sobre a esperança. Mas o que é a esperança do ponto de vista natural? Ainda não como uma virtude sobrenatural, apenas natural, apenas como um sentimento. E ele vai dizer, então, que, baseado em Santo Tomás, apesar de não estar explícito na encíclica, é a doutrina de Santo Tomás de Aquino, do Aquinate, de que a esperança, para se ter esperança, é preciso ter 4 condições. Quais sejam? A primeira é que a esperança é voltada para um bem futuro. Então eu tenho esperança de comprar um carro, veja bem, essa aqui é a esperança natural, tudo bem? Então eu tenho esperança de comprar um carro, eu tenho esperança de comprar uma casa. A esperança vai estar sempre se referindo a algo no futuro, que está para acontecer. É óbvio que a esperança não pode estar se referindo a algo no passado, né? Eu tenho esperança de ter ganho na loteria na semana passada, isso é impossível, né?
Isso é impossível porque já passou. Então, a esperança, eu já não tenho essa esperança mais, né? Eu não posso ter esperança de ganhar na loteria. Eu posso ter esperança de ganhar na loteria no futuro, mas no passado não. Então, a esperança sempre está relacionada ao futuro. A segunda característica é que ela tem que ser um bem, pois ninguém espera algo ruim, né? Ah, estou esperando um câncer. Nossa, estou esperando um câncer no esôfago. Né? Ninguém espera coisa ruim, a gente espera coisa boa, né? Então, a segunda condição é que tem que ser um bem. Eu não posso ter a esperança de ter uma doença grave. Eu posso ter a esperança de, através de um mal menor, alcançar um bem maior. Isso eu posso. Por exemplo, eu posso ter a esperança de que alguém compreenda alguma coisa para deixar de fazer alguma coisa ruim. Ou então, eu tenho a esperança de que um amigo não se aproxime de determinada pessoa, pois aquela pessoa será uma má companhia e acabará fazendo mal para ela. Então, essas esperanças assim a gente pode ter, né? Então, a esperança é sempre voltada para um bem maior, ainda que exista um meio que seja um mal menor. Então, a esperança é sempre voltada para o futuro, a primeira característica, e sempre voltada para um bem. A terceira característica é que a esperança não é algo que se alcança com facilidade. Ixi! Então, essa sociedade moderna está perdida. Não quer saber de sofrimento, né? Então, por exemplo, eu não posso falar que eu tenho a esperança de almoçar todo dia, porque isso é uma coisa que eu vou fazer sem ser muito árduo para mim. Diferente de alguém muito pobre, né? Que passasse por essa dificuldade de obter recursos para se alimentar, ele sim poderia ter a esperança de algum dia ter uma alimentação regular, etc, etc. Então, a terceira característica da esperança é o fato de ter algo árduo para ser alcançado. Beleza? Tem que ter sofrimento para alcançar a esperança. E a quarta característica da esperança é a de que deve ser possível ser obtido. Então, apesar de ser árduo, é necessário que aquele bem seja alcançável por mim. Então, eu Leandro, não tem cabimento eu ter a esperança de ser secretário das organizações das Nações Unidas. E eu nem quero. Né? Mas eu não tenho essa esperança. Eu não tenho esperança de ser, por exemplo, presidente da República. Não tenho essa esperança. Então, eu não tenho esperança disso porque é algo que dificilmente eu alcançaria. Para não dizer que é impossível. Ou seja, para existir o sentimento da esperança, aquilo tem que ser algo que seja possível de ser alcançado. Tá bom. Então, repetindo as 4 características da esperança, enquanto um sentimento, tá? Estamos falando ainda dessa questão natural. Nós estamos no plano humano ainda, tá bom? Primeiro é um bem. Segundo, tem que estar no futuro. Terceiro, tem que ter algo árduo para ter essa obtenção. E quarto, tem que ser possível de ser alcançado. Daqui, então, o Papa vai partir para a ideia da esperança como virtude. Agora a gente já passa para um passo mais além, né? Pois é, um passo mais além. Então, a esperança enquanto virtude, ela vai ter também essas 4 características. E ela vai consistir em quê? A esperança enquanto virtude é esse desejo. Nós acreditamos que, por causa da bondade de Deus, um dia vamos poder conquistar o céu. Essa é a nossa esperança, não é? Então, nessa conquista do céu, não é isso que a gente vê? A gente não veio para cá, não foi para ir para o céu? Ou não? Não é isso? Nós não queremos ir ao céu? É ou não é? Tá. Nessa conquista do céu, estão presentes essas 4 características. Primeiro, o céu é extremamente bom. Segundo, vai ser alcançado no futuro.. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua.
Envolve uma série de sacrifícios e sofrimentos que nós vamos ter que fazer e passar. E por fim, é possível de ser alcançado. É possível. Tem que ter muita persistência. Mas é possível. Senão a gente não teria tantos santos, né? Vamos lá, vamos buscar os exemplos dos santos. Quem sabe no futuro, São Leandro, quem sabe? Eu tenho que, né? Eu preciso aspirar a isso, né? Eu quero ser santo. Então, por que consiste numa virtude? Porque nós acreditamos que isso só é possível por causa da vontade de Deus. Que é essa esperança que eu tenho do céu. Se não fosse a graça que alimentasse a minha alma, eu acabaria perdendo essa esperança. Então é a graça que me dá essa força para eu querer alcançar o céu. É sobrenatural. Porque nós temos essa dificuldade por causa do pecado original. Então, e por causa da concupiscência da carne. Nós somos voltados, inclinados para fazer o mal. Né? Então, quando a gente luta contra nós mesmos, a gente luta contra nossos instintos, as nossas paixões, né? Então, é meio que nadar contra a corrente. Se você deixar, o corpo vai fazer as vontades dele. Mas você fala assim, não, eu vou te disciplinar. Isso eu não quero, por amor a Deus. É maior do que eu, pessoa, humano. É por amor a Ele que eu não farei isso nem aquilo. É claro que a esperança, ela vai ter muita relação com a fé. Porque eu só posso esperar alguma coisa em que eu acredito. Eu só posso esperar alguma coisa em que eu acredito. Então, por exemplo, eu não tenho a esperança, Leandro, não tenho a esperança de encontrar com extraterrestres. Por quê? Eu não acredito em ET. Não acredito. Então, eu não tenho essa esperança. Então, a esperança ela vai ter relação com a fé. Então, eu só posso esperar alguma coisa que eu acredite. Beleza? Então, vamos lá. Para eu ter esperança em alguma coisa, eu preciso acreditar que esse algo realmente exista. E, portanto, para eu ter esperança de alcançar o céu, eu preciso acreditar que o céu existe. Não precisa? Mas para eu acreditar que o céu exista, eu preciso ter fé. Porque é exatamente a fé que é a virtude através do qual a nossa razão ela é inclinada a aceitar aquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou e nos revelou. E aquilo que a igreja confirmou. Deu para entender? Então, nosso Senhor ensinou que existe o céu. Ou seja, haverá um prêmio para aqueles que tiveram cumprido a vontade de Deus. Se tiverem cumprido a lei de Deus aqui na terra, esse prêmio será o céu. A contrário senso, haverá um castigo para aqueles que não cumpriram a sua vontade. Aqueles que desobedeceram a sua lei. Onde o fogo arde eternamente, que é o inferno. Então, para eu ter esperança no céu, eu preciso acreditar que o céu exista. E para eu acreditar que o céu exista, eu preciso ter fé. Então, fé e esperança estão estritamente juntos. Porque eu preciso confiar naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, que a igreja confia. Isso aqui é uma coisa interessante, porque a igreja nos ensina que nós devemos ter esperança. E é apenas a igreja católica que ensina isso. E eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo é a questão de certas seitas protestantes. Por quê? Em determinadas seitas protestantes, eu não conheço, são
eu acho que são milhares, né? Eles estão sempre protestando contra algo. Então, é o seguinte, existem algumas correntes protestantes que não acreditam no livre-arbítrio, né? Então, o céu, ele é dado para quem Deus quer, o inferno é dado para quem Deus quer, né? Por um capricho de Deus. Então, ele escolhe algumas almas que vão para o céu e escolhe algumas almas que vão para o inferno, independente daquilo que elas fizeram. Nossa, coisa sem lógica, né? É muito sem lógica isso. Quando eu peco, foi Deus que quis que eu pecasse, e eu não mereço castigo nenhum. E quando eu faço alguma coisa boa, foi por causa de Deus, eu não tive mérito nenhum naquilo. E no caso, então, a morte de Jesus na cruz seria o quê? Então, para nessa perspectiva aí. Então, para eles... Ele vê que seria o quê? Ah, mas... Entendi, não. Como assim? Por que ele morreu na cruz? Não, porque, tipo assim, se ele se acredita que a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, o que ele quer, a morte do próprio Cristo na cruz, então, seria o quê? Para ele, para essa pessoa que acredita nessa forma. Jesus morreu pelos eleitos, né? E só por eles. Não, você crê nisso. Não, isso é o hipercalvinismo. Isso ele Estou fala querendo isso. saber o que A nessa mentalidade perspectiva. calvinista, o que é Nessa perspectiva dele aí, ué. Ué. Se ele acredita que é Deus que está determinando quem vai para o céu e vai para o inferno, independente das suas ações próprias. Essas seitas, né? Entendeu? Da perspectiva dessas seitas protestantes. Então Deus quis que realmente eles acreditam que Jesus realmente morreu na cruz para o quê? Pelos Você eleitos. acredita só por um número de pessoas. Eu não conheço muito bem Só pelos eleitos. mas tem seitas que acreditam nisso, não é isso, gente? Sim, ué. Tem seitas que acreditam nisso. São os hipercalvinistas. Então, para essas pessoas, não existe esperança. Tem gente que acredita até naquela conta lá em Apocalipse, que é 12 vezes 12 vezes 1000. É o 144. Né? Mas tem muito católico ainda acreditando nisso ainda. Tem acredito. Na lógica matemática da salvação, né? Né? Pensa. Os testemunhos de Jeová que batem na porta, eles aceitam tudo. Então, para essas pessoas não existe esperança, porque elas serão mandadas para o céu ou para o inferno de forma totalmente gratuita. E, portanto, não há esperança. Simplesmente Deus vai dar de forma gratuita ou vai negar de forma gratuita. Nossa, que coisa triste, né? Parece loteria. Também, por exemplo, os espíritas. O espiritismo é uma coisa interessantíssima, né? Porque há uma progressão continuada, né? Você nasce vegetal, tomate, né? Depois você passa para um inseto, uma barata, né? Depois você nasce uma pessoa, aí depois você volta, você retroage, vira um gambá. É uma coisa interessante esses espíritas, né? Nasce, morre, nasce, aí nasce de novo, morre, entra num corpo, aí sai, né? Entra no outro corpo. Oh, meu Deus do céu, entrar no corpo de outra pessoa, Jesus misericórdia. Aí você vai mudando seus estágios até uma hora que efetivamente ele vai ter uma vida boa e vai reencontrar Deus. Depois de, não sei, de N voltas, né? N reencarnações. Uma espécie de panteísmo de quinta categoria. Então também aí não há esperança, pois a pessoa vai ter que passar por determinado ciclo obrigatoriamente. Começa no vegetal, depois passa para o animal, depois para o homem, dá uma quedinha e volta para o animal. Uma pessoa não tem propriamente uma esperança. São estágios em que ela, obrigatoriamente, ela vai passar. Então, o que o Papa diz é o seguinte: a esperança é somente ensinada na Igreja Católica, pois não é uma certeza de se atingir o céu através de um sofrimento aqui na terra. Somente com a graça de Deus. Isso só a Igreja Católica que ensina dessa maneira e que dá essa esperança. Tá? Então essa é a doutrina da Igreja. Isso daqui é uma coisa tão comum para os católicos, porque entrou tanto na nossa mentalidade, no dia a dia, que muitas vezes a esperança acaba passando desapercebida. Os católicos acabam não dando a importância que é devida para esse fato. Quer dizer, o Papa comenta que a nossa vida aqui é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Somos um pouco, entre aspas, estrangeiros, peregrinos, né? E que então, estrangeiros aqui na Terra.
E para quê? Para que a gente está de passagem aqui nessa definitiva que será ou o céu ou o inferno? E que então os sofrimentos que a gente tem aqui na Terra, eles funcionam como uma preparação para outra vida. Como um estágio necessário se nós aceitarmos esse sofrimento para merecermos o céu. Então, quer ir para o céu? Sofre. Para ir para o céu precisa sofrer. Nós somos imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Se Jesus sofreu, nós, cristãos, como outro Cristo, haveremos de sofrer também. Então o Papa dá 2 exemplos de sofrimentos na encíclica. Ele vai falar primeiro sobre uma santa africana que foi beatificada, canonizada, melhor dizendo, por São João Paulo II. É uma santa moderna, tá? Porque os modernistas de hoje em dia, eles falam que santos, né, só na época da Idade Média que havia, né, mas é uma santa moderna. Africana, Sudão, alguém arrisca? Baquita? Santa Josefina Baquita. Muito bem. Nossa, sofreu demais também. Justamente. Então, ela tinha tudo, né, para se rebelar contra Deus, mas aceitou esse sofrimento, né? Ela aceitou esse sofrimento. Até indico para vocês, né, o filme Santa Baquita, né, que é maravilhoso. Então, vai dizer dessa ótica, por essa ótica do sofrimento, né? Como o sofrimento é necessário aos cristãos para o atingimento do céu. Né? E vai falar também sobre um outro exemplo que o Papa vai dar na encíclica, que é dos primeiros cristãos. Né? Os primeiros cristãos sofreram enormemente perseguições. A gente, né, sabe disso, né? A doutrina, os livros, eles nos ensinam, né, que os primeiros católicos, até o século IV, né, a igreja era muito perseguida. Por isso, as catacumbas, né, eles se reuniam em catacumbas para celebrarem as missas, etc., se reunirem e tal. Parece que hoje em dia também está se voltando isso, né? Não sei, acho que sim. Então, ele cita então esse outro exemplo dos primeiros cristãos, né, que sofreram perseguições pelos romanos e judeus, e muitos deles martirizados, porque simplesmente não queriam participar. Olha que coisa interessante. Os primeiros cristãos eram perseguidos por romanos e judeus porque não queriam participar de um culto ecumênico. Oh, meu pai! Jogar um pouquinho de cinza numa pira oferecendo para deuses pagãos. Quem não fizesse isso era jogado aos leões. Tem um filme bastante interessante sobre isso também que eu vou indicar, viu? Que é Policarpo. Policarpo, salvo me engano, um dos primeiros pais da igreja, né? São Policarpo de Esmirna. Eu acho que ele foi discípulo de São João. Foi discípulo de João. Discípulo de João, não foi? Ele é o mais próximo, ele conheceu São João. Isso, ele é discípulo de São João. Muito bonito e esse filme retrata justamente essa perseguição. Isso daqui é um exemplo bastante interessante, né? São 2 exemplos colocados na encíclica, tanto de Santa Baquita quanto dos primeiros cristãos, porque são exemplos que a gente podia dizer em pontos opostos da história. Um agora muito recente, né? Salvo final de 1900, início de 1900, final de 1800, início de 1900, com os primeiros cristãos, né, do século I ao século IV, uma situação completamente diferente, econômica, cultural, né, de desenvolvimento. Então, com isso daqui, o Papa
quis dizer que, independente da situação, independente do tempo, independente das condições econômicas, independente das condições culturais, independente daquilo que está se ensinando, a esperança deve sempre existir para os cristãos. Sempre. Então pode passar os céus e as terras, mas a esperança não muda. A esperança é sempre em nosso Senhor Jesus Cristo, sempre no céu. Essa é a meta que nós, cristãos católicos, temos em mente. É o fim último, é o céu. É isso que nós desejamos, voltar para Deus. O Papa então começa a tratar a respeito do conceito de esperança na igreja primitiva. E aqui tem até um lado um pouco poético. Por que poético? Porque o Papa comenta que até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade ela era como que escrava do universo. Pois uma pessoa que é ateia e não acredita em Deus, ela está presa a todas as leis do universo. As leis do universo, perto do homem, são de uma potência que o homem não tem como resistir. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. E o que nós, humanos, nós homens, podemos fazer diante disso? Absolutamente nada. Mas se nós formos ver, a nossa vida também é assim. A nossa vida segue algumas leis físicas que nós somos incapazes de mudar. Então, eu vou dar meu exemplo, tá? Eu nasci, eu tive uma infância, eu tive uma adolescência, eu tenho uma certa maturidade, né? Tem o nosso amigo aqui que vai para a terceira idade, né? Que agora todo mundo me chama de melhor idade. E depois disso eu vou morrer. Todos nós vamos morrer, né? Isso daqui é uma coisa inevitável e absolutamente sem sentido se a gente tira Deus. Afinal de contas, para que eu gastei até agora meus 40 e poucos anos? Quem sabe vou chegar até os 90, né? Só para o nosso raciocínio aqui, eu estou me dando de exemplo, mas só para o nosso raciocínio aqui. Afinal de contas, eu estou preso nesse processo biológico, que para mim é inevitável. Então, durante 90 anos eu terei combatido para manter minha vida, e com certeza absoluta de que essa batalha eu vou perder. Por qual motivo? Qual o sentido de ficar lutando durante 90 anos sabendo que eu vou perder? Essa lei biológica que existe, que é de nascer, viver e morrer, eu estou preso a ela. Então, se Deus não existe, qual é o sentido dessa vida biológica? Tem alguns aí modernos que falam que o sentido é a busca pelo prazer. É a sociedade hedonista. É a busca pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer. Só prazer. Isso vai gerar uma frustração enorme a todos aqueles que pensam dessa maneira. Hoje em dia as pessoas querem conforto. Sofrimento não, conforto. É por isso que as pessoas não querem casar. Não. Vou ficar na minha casa, tranquilo, assistindo minha televisão, tomando minha cerveja. Né? E mais, se casarem, se elas tiverem a coragem de casar, elas não vão querer ter filhos. Não, porque é muito dispendioso, dá muito trabalho, além de custar caro. Eu prefiro um cachorro, um periquito, um papagaio, um gato, né? É menos trabalhoso, não vou ter que levar para a escola, não vou ter que, né? Então,
conheço um casal que tem um leitão. Leitão, né? Aí, ó. Não, mas o leitão tem Instagram. O leitão tem Instagram. Mas Vai seguir não, amor. Mas é onde que é isso? Não, e fora, a dona do leitão, eu perguntei pra ela, então você pode ficar de pouco, qual é o Instagram? Ah, não. Leitãozinho, né? Eu custo pra seguir só uma zoeira dessa, você não consegue não seguir, né? Você tá seguindo. Eu vou dar aqui, vai passar. Deus do céu. Depois eu vi história hoje. Eles moram na cidade ou na roça pra ter leitão? Bora na roça. Tá, mano. Tem gente que anda criando na cidade grande. Mas tem gente que tem leitão em Belo Horizonte. Não, mas o mais Eu já vi escandaloso mesmo. por exemplo, se Não. você não tem um leitão, O pai ela ia do ter do que Gabriel levar disse que até uma repugnação postando a leitão higiene carne suína, né? Como ele não pode falou. O marido dela não come. Desse tamanho ainda parece um mini Pois é. Mas é assim, é nessa sociedade que a gente está vivendo, então. Né? Então, voltando aqui, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os cristãos então deixaram de ser escravos do universo para, na realidade, tornarem-se filhos de Deus. E eram filhos, e para se tornarem filhos daquele que governa o universo. Então é como se eles fossem escravos e agora de repente passavam a ser filhos daquele que era o Senhor, do antigo Senhor deles. Então, um pouco eles ficaram senhores do universo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vai ser, pelos primeiros cristãos, alguém que vai tratá-los como filhos. Eles então deixam de depender de leis físicas, que eram completamente arbitrárias, para serem filhos de nosso Senhor, que vai procurar tratar deles e procurar cuidar da salvação deles. Os gregos e os romanos, para vocês terem uma ideia, eles tinham medo de seus deuses, tinham pavor dos seus deuses. E ao mesmo tempo, eles tinham desprezo e raiva por eles, porque eles se sentiam como marionete na mão desses deuses. Agora com Cristo, isso muda. Cristo vai ser extremamente bom com a humanidade. Vai ser justo e vai prometer uma grande recompensa para aqueles que seguirem as suas ordens. É por isso que a representação dos que eram cristãos vai fazer de nosso Senhor Jesus Cristo, vai trazer ele de duas formas. A primeira forma, que é citada na encíclica, é de nosso Senhor sendo apresentado como um filósofo. Como assim um filósofo? O filósofo na antiguidade era aquele que tinha sabedoria, que transmitia o conhecimento, né? Transmitia o modo de se viver. O filósofo era aquele amigo do discípulo, um amigo daquele... É por isso que é ruim quando a gente está usando o notebook, né? A gente dá um toquinho errado assim, some os três somem. Então, voltando aqui. Duas formas, os cristãos, eles representavam o nosso Senhor. A primeira, eles retratavam o nosso Senhor como um filósofo, que era aquele que buscava transmitir conhecimento, ensinar, né? etc. E a segunda representação era de nosso Senhor como um pastor. Porque o pastor é aquele que jamais abandona suas ovelhas. E quando a ovelha está em perigo, ele, ou tem alguma necessidade, ele carrega a ovelha. Né? É algum pastor. Ele a protege. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vai propriamente inaugurar uma nova era. Um novo período, um novo tempo, em que aqueles que aceitam o nosso Senhor como Deus, aqueles que aceitam os ensinamentos de nosso Senhor, eles deixam de ser escravos do universo e passam a ser filhos de Deus. E o Papa, então, ele cita São Gregório Nazianzeno, dizendo que no momento em que os magos, os reis magos, guiados pela estrela, adoraram Cristo,
o novo rei, deu-se por encerrado a astrologia, pois agora as estrelas giram segundo a ordem pré-determinada por Deus. Então os reis simbolizaram que agora Cristo é que governa as estrelas. Então não eram mais as estrelas que governavam os homens, mas era Cristo que estava governando as estrelas. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus deixou de ser um relacionamento impessoal, arbitrário, para Deus nos tratar com paternidade, como filhos. O próprio Deus se encarnou para mostrar aos homens como Ele gostava dos homens e como Ele queria ter um relacionamento pessoal com esses homens. O Papa vai utilizar então esse exemplo da igreja primitiva para explicar agora como que a esperança vai ser vista depois da Idade Média e na Idade Moderna. E aqui vai ter o cerne da encíclica, tá? Que vai ser o ponto central dessa encíclica. O ponto que eu queria destacar, que vai ser a condenação de toda civilização moderna através de um falso conceito de esperança que foi criado. Mas então, para poder explicar esse conceito de esperança na nossa época, na época moderna, ele vai passar da Idade Primitiva para a Idade Média. Ele vai dizer então, iniciando um texto da carta de São Paulo, na carta aos Hebreus, onde existe uma definição do que seria a fé. Então ele coloca um termo grego para exatamente mostrar, depois desse termo, como é que foi a discussão que surgiu em torno do que vem a ser propriamente a fé. Então São Paulo, na carta aos Hebreus, ele disse que a fé é a hipostase, não é isso, Diego? Das coisas que se esperam. Prova das coisas que não veem. Hebreus 11. Então ele vai comentar que o grande problema é esse termo hipostases. O que ele vem a significar? Ele diz que os primeiros padres da igreja vão traduzir esse termo por substância. Quer dizer, a fé seria a substância das coisas que se esperam. Então a fé estaria muito ligado a essas coisas que se esperam. Então o Papa vai repetir o ensinamento de Santo Tomás de Aquino. Vai ser a confirmação do ensinamento de Santo Tomás, que já é uma grande surpresa, né? Porque o clero moderno hoje aboliu Santo Tomás de praticamente todos os seminários. Não se ensina mais Santo Tomás. É porque é um tiro no pé deles, né? Sim, é a verdade, né? Também. Eles vão encontrar a verdade, eles não querem encontrar a verdade. Verdade. Mas o Papa então vai confirmar depois o ensinamento de Santo Tomás. São Tomás vai dizer que a fé, de fato, algo que nós acreditamos, mas que de alguma maneira essa realidade já existe. Ela existe no homem e existe no céu. Então nós acreditamos em certas verdades que não são subjetivas. Não são sentimentos que nós temos a respeito do céu. Mas de fato aquela pessoa que está em estado de graça, alguma coisa do céu, ela já está experimentando. Porque, como eu disse, a recompensa do céu seria o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai habitar a nossa alma. Então, quando a gente está em estado de graça, de alguma forma, Deus já habita em nós. Então, a pessoa que está em estado de graça, Deus já está habitando a alma dela. Não está habitando como será no céu, mas é alguma coisa objetiva que já acontece na alma da pessoa. E que é algo que prenuncia aquilo que vai acontecer no céu. É um exemplo interessante aqui, um exemplo de, por exemplo, aqui, para ficar bem claro. É como se fosse um banquete dado pelos melhores chefes do mundo. Tá bom? O céu seria esse banquete. E teria um prato de entrada. O prato de entrada seria aqui na terra, tá? Prato de entrada.
Aí a sentada a gente come e a gente fica assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, só com o prato de entrada. Aí você fala assim, meu Deus, imagina o prato principal. Se a entrada foi assim, imagina o prato principal. Então a gente já pode ter aqui no mundo um pedacinho do céu, do que está por vir para nós. A gente tiver em estado de graça, seguindo o que Deus determina, né? Os sacramentos em dia, etc. A gente já pode ter um pouquinho desse céu aqui. Então, quando nós já temos a graça e a alegria de estar em estado de graça, né? Que é uma alegria estar em estado de graça, porque o estado de graça sempre produz muita alegria na alma. Isso é um prenúncio daquilo que será dado no céu. Mas é um prenúncio objetivo. Não tem nada de subjetividade. É objetivo. Não é uma coisa subjetiva que alguns interpretam de uma forma e outros interpretam de outra. Não. É objetivo. E é exatamente essa interpretação que Lutero vai dar para a palavra hipostasis. Ele vai dizer que essa esperança do céu é algo subjetivo. E que, portanto, vai mudar de pessoa para pessoa. E cada um vai entender o céu como bem queira. E cada um vai entender a fé como bem queira. E logo cada um acredita no que bem quiser. O Papa então vai comentar de maneira rápida, relativamente rápida, essa interpretação. Ele vai dizer o seguinte, que esse termo grego, a interpretação dada por Lutero, foi a que prevaleceu nos meios católicos. Olha que coragem. Então o próprio Papa vai dizer que a ideia de fé, que acabou prevalecendo na Idade Moderna, nos meios católicos, teve origem nos protestantes. Para isso, o Papa vai dar um exemplo. Ele vai dar um exemplo de uma tradução que foi feita pelos bispos da Alemanha, que vai dizer que fé é permanecer firmes naquilo que se espera, é estar convencidos daquilo que não se vê. Então o Papa vai dizer o seguinte, esse texto não está errado. É claro que a pessoa, para ter fé, ela precisa estar convencida. Mas, evidentemente, isso é insuficiente. Não é a tradução daquilo que São Paulo disse. Porque a ideia de convencido dá uma ideia de subjetividade, que o texto do Evangelho não tem. O texto da Carta de São Paulo não tem essa subjetividade. A Carta de São Paulo deve ser entendida como algo objetivo. A fé é um conhecimento objetivo e não um sentimento. Mas então, com Lutero, isso daqui vai mudar. Vai mudar e vai acabar até influenciando essa ideia de que a fé seria uma coisa subjetiva e, portanto, como nós vimos, a esperança também seria subjetiva. Eu volto a insistir. A esperança depende da fé. Para se ter esperança em algo, é preciso acreditar em algo. Se a minha fé ela é subjetiva, depende de mim, a minha esperança também será subjetiva. Então Lutero vai produzir essa transformação na esperança. Mas ela vai terminar aí. Mas ela não vai terminar aí. Por quê? No mundo moderno, na era moderna, vai haver uma crítica à Igreja Católica de que a esperança cristã seria uma coisa individual. Exatamente por causa desse subjetivismo luterano e por causa de uma visão distorcida da esperança católica. Como se os católicos só se importassem com a sua própria salvação. Não estou dizendo que a salvação não é individual. Ela é. Ninguém pode me salvar, somente eu. Somente eu posso me salvar. Eu não posso salvar ninguém daqui. Mas eu posso me salvar, se eu quiser.
É individual a salvação. Mas não quer dizer que, por ser a minha salvação individual, que eu não quero que você se salve. Eu não quero o céu só para mim. Eu quero todo mundo junto. Quero que todos, que o maior número de almas sejam salvas. É para isso que a gente está aqui. Né? Porque o nosso compromisso é com a verdade. Não é isso? E a gente quer encontrar com a verdade futuramente, que é o próprio Deus. Então, volto a insistir. A salvação de fato é individual, mas isso não quer dizer que nós não preocupemos com a salvação dos outros. E que quando alguém se perde, não influencia aquelas outras pessoas que são boas. Ela se perdeu porque ela quis. Então, com essa crítica aqui, a sociedade moderna vai propor uma salvação coletiva. Hoje em dia tem confissão coletiva, né? Eles estão fazendo confissão coletiva, então salvação coletiva, né? Salvação coletiva. De que forma? O Papa então vai citar Francis Bacon. Quem foi Francis Bacon? Foi o pai do empirismo moderno, né? Ele vai criticar Santo Tomás de Aquino. É parente daquela não, né? Hã? É parente da... Como é que é o nome dele? O nome dele, o nome... Eles estão mais ou menos na linha, né? É mais ou menos na linha, essa mesma linha. Você vê que esse povo gosta de criticar, né? Eles só criticam, né? Mas era como bem. O Bank. O que tem? A gente que satirizou o sobrenome dela, colocou bacon. Tem bacon vem de porco, né? Dá rola de porco, né? É verdade? Carne de porco impura, né? Para os judeus, né? Para os judeus, né? Para nós, Linguiça de porco, pernil. é bom demais. Se tiver aí, já pode chamar que eu vou. Então o que acontece? O Francis Bacon, o Papa vai citar Francis Bacon, que vai criticar Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás de Aquino buscava a verdade. Desculpa, é Francis Bacon. Francis Bacon. Ah, então é Bacon mesmo. Bacon Ah, É bacon. Não, eu falo que Francis me lembra um colega meu esquerdista que é desse jeito. Até o Francis Sempre tem um... Sempre tem um... Essas tiradas do CBS são fera. é verdade. Mas então é isso. Então o Francis Bacon ele vai criticar Santo Tomás, porque Santo Tomás ele buscava a verdade, buscava estudar o ser, né? E o que acontece? Francis Bacon, como o pai do empirismo moderno, eles não acreditam muito nessa questão teórica não, sabe? Eles falam que essas questões teóricas elas são abstrações da inteligência, né? Que não tem importância nenhuma, que o que importa é a coisa prática, é o praxis, né? O fazer, né? O concreto. Só se importa com aquilo que acontece de material. Então ele vai ser o pai do empirismo e vai haver o progresso através de pesquisa. Então deve haver uma técnica, um desenvolvimento técnico, um trabalho constante de pesquisa para aprimorar, para melhorar a vida na Terra. E como é que vai se conseguir isso? Através do conhecimento contínuo de como as coisas se comportam. Estudar as causas, estudar a origem, estudar se existe uma vida depois da morte. Tudo isso daqui não interessa. Isso não interessa não, viu? O que interessa mesmo, Bacon vai fundar um empirismo que vai mudar o foco da fé. Vai mudar a questão transcendente para a questão imanente. Então, antes a fé estava voltada para Deus e, portanto, a esperança era voltada para o céu. Agora, com Bacon, com Francis Bacon, a fé vai ser voltada para o homem e a esperança vai ser voltada para a técnica. Então, aquele paraíso que nós havíamos perdido com o pecado original, né, de Adão e Eva, não seria mais recuperado por nosso Senhor Jesus Cristo. Bacon vai dizer o seguinte: não, o paraíso é aqui na terra.
e através da técnica nós vamos conseguir resolver todos os nossos problemas. Não precisa de Deus, não precisa de céu, não. No começo isso daqui parecia uma maravilha, porque começou a industrial, né? Começou a ter indústria, começou a melhorar a condição de vida mesmo das pessoas, né? Começou a aumentar a produção, etc. Logo de cara, mas o que veio logo de cara foi um desastre. Na Inglaterra explodiu o desemprego, exploração dos empregados, fome, miséria, condições subhumanas de vida. Mas vai vir a promessa, mas ainda vai vir a promessa de uma fase muito boa, de que todos nós seremos milionários. Todos nós, essa era a expectativa deles, tá? Que Bacon, que esse tal empirismo colocou nas pessoas. De que nós teríamos uma vida extremamente confortável e que as máquinas trabalhariam para nós. O resultado a gente sabe qual é, né? Nós temos hoje máquinas trabalhando para nós um pouco e muitas pessoas trabalhando para as máquinas, né? A gente trabalha para... Não é isso? E outra, ele não especificou quem que era esse nós também, né? Não é Então nós, bota entre aspas aí. Olha a máquina aqui, ó, trabalhando para a gente aqui, ó, né? Então, Esse bacon é bem indigesto. não, esse bacon, ele... Porque aqui que acabou que quem saiu bem na fita assim, é quem era dono dos meios de produção, o resto só levou tinta. Sim, justamente. E esse pensamento, ele só se deu porque era muito... quem é que apoiava, né? Esses que produziam essas teorias? Eram realmente quem tinha dinheiro, quem tinha poder aquisitivo e tal, né? Para convencer as pessoas, não, para que Deus? Não importa Deus, nós, com a nossa própria razão, a gente vai poder resolver nossos próprios problemas e tal, etc. Então aquilo que era prometido para nós como sendo o paraíso na terra, onde nós iríamos só poder gozar das coisas agradáveis da terra, foi embora. Então agora eles vieram com uma outra história. O bom agora, gente, é o trabalho. Vamos trabalhar, que o bom agora é o trabalho. Então com isso daqui, voltando ao nosso tema, a esperança mudou. O foco da esperança que antes era nosso Senhor, era uma coisa transcendente, sobrenatural, agora passa a ser voltada para uma técnica. Logo em seguida nós tivemos a Revolução Francesa. Depois da Revolução Industrial a gente tem a Revolução Francesa, que veio trazer as ideias do liberalismo. E veio então colocar a esperança na razão humana, em primeiro lugar e depois na liberdade. O que vai dizer a Revolução Francesa? Que a razão humana será capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Que todos os problemas, se todos os problemas forem tratados de modo racional, frio, usando somente a inteligência humana, todos os problemas podem ser resolvidos. E que o grande mal é se tolher a liberdade. E a liberdade que eles entendem como o direito de se fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Isso é liberdade. Eu posso fazer qualquer coisa. As ideias de razão e de liberdade vão ser antepostas pela sociedade moderna às ideias de fé e de igreja. Isso é uma coisa que acontece na nossa vida o tempo inteiro. A grande maioria das pessoas que está assistindo essa aula, por exemplo, já foi ao médico. Vocês já foram ao médico, não já? Sim. Já foram ao médico? Já foi um especialista, não já? Esse especialista já diagnosticou alguma coisa em vocês? Não já diagnosticaram? Ah, eu estava sentindo uma dor ali e tal. Ele falou, não, você está sentindo tal doença e tal, CID número tal. Não é assim? Né? Tá. Ele explicou tudo para você, não explicou? Alguns criam nariz, né? Mas tudo bem. Mas ele explicou detalhadamente como ele chegou a esse diagnóstico? Não. Ele só falou assim, ó, você tem essa doença, ou essa síndrome, ou essa não sei o quê. Explicar o porquê, não. Mas ele não explicou o motivo pelo qual você adquiriu essa doença, né? Não explicou pormenores, né? Então, de alguma forma, a gente confia nesse especialista.
Então, de certa forma, nós temos fé nesse especialista. Nós acreditamos que aquele médico estivesse fazendo alguma coisa boa para nós. Então nós confiamos nele. Não é isso? Então nós temos fé nesse médico. De alguma forma. É ou não é? Sim. Esse que é o problema. Às vezes, por ter fé no homem, a gente paga caro demais. Mas é isso que eu ia falar. O médico ainda pode errar, meu filho. Pode. O médico ainda erra. Mas Deus não pode errar. Deus não erra. Então aquilo que Deus me ensinou é extremamente razoável e racional que se tenha fé nele. Mas para os modernistas, a gente chama de os iluminados, né? Os iluminados. Enciclopedia, né? Os enciclopedistas. Então, para os modernos, a razão era colocada como contrária à fé. E a liberdade era colocada como contrária à igreja. Porque a igreja vai ter mandamentos, a igreja vai dar ordens. Então, ela vai mostrar os mandamentos da lei de Deus, que são ordens que Deus dá. Os mandamentos da igreja são conselhos evangélicos dados por Nosso Senhor, e que a igreja então determina certas obrigações que se tem para cumprir estes conselhos, que a gente precisa cumprir esses conselhos. Caso contrário, as pessoas não se salvam, né? Então Nosso Senhor diz: se não rezar e se não fizeres penitência, perecereis todos. Então a igreja determina que uma vez na semana a gente precisa ir à Santa Missa, a gente precisa rezar, né? Aos domingos, a missa é um ato de culto a Deus, né? Determina 1, 2, 3 vezes por semana jejuar. A gente precisa fazer jejum, né? Então tem que fazer sacrifício. Isso daqui não destrói a nossa liberdade. É exatamente o contrário. Isso daqui nos deixa livres para poder praticar o bem. Não é isso? A gente está educando e ensinando o nosso corpo. Nós estamos dominando as nossas paixões. Não é? Fortalecendo as nossas virtudes. Para ter domínio sobre os nossos instintos, sobre as nossas paixões, praticar o bem, para que a gente possa fazer aquilo que é correto. Vou dar um exemplo. Uma criança que fica o tempo inteiro bagunçando, que não tem disciplina, come toda hora, não tem horário, etc., o que acontece? Ela vai ser escrava dos seus instintos. E mais, na hora que ela quiser estudar, que ela quiser aprender, ela não vai conseguir. Porque ela nunca teve atenção. É importante darmos... a gente precisa ter disciplina. E isso se começa a partir de criança. Você sendo uma criança disciplinada, você tornar-se-á um adulto disciplinado. Sem dúvida. Por isso que os pais impõem a disciplina. Por exemplo, quando o Sidneyzinho nascer, aí, né? Sidneyzinho, de agora até tal hora você vai estudar. Por exemplo, de 7 às 8 da manhã você vai estudar, Sidneyzinho, né? 7 às 8. Tá bom, tá? 7 às 8. Acorda às 6 da manhã, faz as orações matinais, né? Toma um café, o de jejum, né? Rapidinho, a mamãe Juliana faz. E aí Sidneyzinho vai estudar, de 7 às 8. Né? Beleza. Então, tem que ser assim, disciplinado. Então ele vai falar que de tal hora tem que se estudar, senão não vai ter brincadeira. A criança no começo fica magoada, mas depois ela consegue, né, com esforço estudar e ela vai ficar grata ao pai.
pois o pai libertou ela do vício que ela tinha. Né? Então, é importante disciplinar as crianças. Tá? Isso é doutrina da igreja, viu, gente? Então, tratem de disciplinar seus filhos. Então, a sociedade moderna vai se antepor à liberdade à igreja e à razão à fé. E a fé agora, então, passa a ser a fé no progresso. Se acredita que vai haver uma evolução contínua e que o homem vai atingir um apogeu e não haverá mais nenhum grande retrocesso. E o Papa vai citar quem agora? Ele citou Francis Bacon, vai citar agora Immanuel Kant. Ele vai citar Kant. O Papa já condenou a ideia de Lutero, condenou a ideia de James Bacon, condenou a ideia da Revolução Francesa e agora vai criticar Immanuel Kant. Idolatrado pelos modernistas, pelos padres da teologia da libertação, essa famigerada teologia da libertação, né? Eles amam Kant. Então vocês estão vendo que são todos autores de mentalidade moderna que são condenados pela igreja e que o Papa Bento XVI também condena nessa encíclica. Será porque ela foi tão pouco divulgada, hein? Né? Pensemos. Então o Papa está condenando a mentalidade moderna no seu conjunto, como sendo contrária à fé e à esperança, ou seja, sendo contrárias à Igreja Católica. Então aqueles que defendem a mentalidade moderna, segundo o que o Papa está ensinando, são contrários à doutrina católica. Volto então citando Immanuel Kant, diz o Papa. A passagem gradual da fé eclesiástica ao domínio exclusivo da pura fé religiosa constitui a aproximação do reino de Deus. Então se deixou de acreditar na igreja para se fazer uma crença numa religião genérica. E com isso então se aproxima do reino de Deus para Kant. Ou seja, ao se abandonar a igreja, o homem teria um progresso, uma evolução que o aproximaria do reino de Deus. Que coisa mais confusa isso, hein? Vocês estão entendendo alguma coisa? Que confusão! Eu tenho que separar, eu tenho que abandonar a igreja para me aproximar de Deus. Que Deus que é esse? Se foi o próprio Deus que instituiu e fundou a igreja, né? Muito contraditório esse Kant. Isso daqui é condenado pelo Papa. Um leigo que tivesse um mínimo de instrução católica também condenaria. Por isso é importante de conhecer e estudar a doutrina católica. Acontece que a esperança na mentalidade moderna não podia parar por aí, tá? Por um motivo muito simples. Depois de muito tempo de progresso, de ciência, de liberalismo, de racionalismo, não veio progresso moderno, pelo contrário, o que vieram foram as guerras. Então, depois de toda a liberdade que se teve, depois do nacionalismo, do liberalismo, se produziu a Primeira Guerra Mundial, com dezenas de milhões de mortos, e logo em seguida viria a Segunda Guerra, e um monte de guerras, e o mundo não pararia mais. Fome, tragédias, quer dizer, tudo aquilo que era prometido como um verdadeiro paraíso terrestre, acabou se transformando num inferno terrestre. Então, o que aconteceu? O Papa vai dizer que vai aparecer a chamada esperança marxista, onde o marxismo vai defender o seguinte, que esse progresso contínuo, passo a passo, ele era muito lento, que a sociedade exatamente apresentava muitos problemas por essa demora. E o que deveria existir, deveria haver um salto de qualidade nessa sociedade, aonde de repente, por um fato qualquer,
haveria uma mudança substancial na sociedade e aí se alcançaria um grande progresso. Mas como é que seria esse salto? Então, o comunismo vai colocar esse lado aqui na sociedade. O comunismo vai ser exatamente isso. Ele vai dizer que em certos momentos é necessário que exista um salto de qualidade. Esse salto de qualidade se daria através da revolução. Então haveria uma sociedade que cada vez mais se industrializaria, até o momento em que o proletariado se revoltaria contra os burgueses. E aí se faria literalmente o massacre dos burgueses, e a sociedade então mudaria para um estágio mais alto. Eu não estou vendo estágio alto nenhum aqui, mas eles acham que seria um estágio mais alto. Então, o que aconteceu? Depois de progredir, de ficar dando esses saltos, né, daria um salto enorme, onde haveria uma liberdade absoluta, se chegaria a uma liberdade absoluta, que é o comunismo. Chegar ao comunismo é essa cultura, assim, vamos dizer, que é quase que impossível, né? Uma liberdade absoluta, uma espécie de paraíso na Terra. Evidentemente a teoria marxista falhou, porque eles diziam que o primeiro país a ficar comunista seria a Alemanha. A Alemanha ou a Inglaterra, porque eram os países mais industrializados da Europa. Mas Marx torcia pela Alemanha, né? Por ser alemão. Né? Mas olha que interessante. Eles achavam que os países mais industrializados do mundo é que viriam a ser os primeiros países comunistas. E, a contrário senso, não foi um país industrializado, mas um país agrário. Um país que desenvolvia tão somente a agricultura, que foi a Rússia. A Rússia foi o primeiro país a ficar comunista. Um país agrário que não tinha praticamente industrialização nenhuma. De qualquer maneira, diziam que a Rússia daria um grande salto e haveria lá a realização do reino de Deus aqui na Terra. E haveria uma fé, então, no progresso e na ciência. Por isso que a Rússia sempre se preocupou em mostrar grandes resultados na esfera militar, na parte aeroespacial, né? Progresso industrial, etc. Mas, na realidade, se tratava de uma grande propaganda, né? Uma grande propaganda, e com essa propaganda eles conseguiram enganar o Ocidente, grande parte do Ocidente, e, por vezes, esse Ocidente queria mesmo ser enganado. Vamos falar a verdade. Acontece que o Papa comenta que a vitória do marxismo foi a derrota do marxismo nessa encíclica. Por qual motivo será que ele disse isso? Porque na hora que eles conseguiram implantar em um país, em um lugar, realmente essa ideia comunista, o que eles viram não foi o paraíso, mas o inferno. Não foi o reino do homem na terra, mas o contrário, foi a miséria na terra. Então a fome na Rússia, na China, os massacres, o fim da liberdade, o terror do Estado, tudo isso daqui foi implantado pelo comunismo. Estes são os frutos do comunismo: a miséria, a fome e a morte. Então a vitória do comunismo, de uma ideologia que prometia o reino de Deus na terra, foi o desastre dessa ideologia. Porque ao invés de vir o reino, o que veio foi o castigo e o inferno. O Papa comenta que o progresso técnico pode trazer algumas coisas boas, não resta dúvida. Mas junto com essas coisas boas, podem vir também muita coisa ruim. E é o que tem acontecido hoje em dia. Para dar um exemplo que é muito claro, e é até tratado de certa forma demagógica, que é a questão da
da bomba atômica, né? Que é um progresso técnico enorme, se a gente for ver, é um conhecimento físico gigantesco e que foi utilizado de uma maneira completamente absurda, trazendo mal, né? Matando, ceifando muitas vidas. E por que o Papa relaciona isso? Porque ele faz um comentário bastante importante em que ele diz o seguinte: do ponto de vista material, o progresso consiste em uma acumulação de bens. Então, os bens que eu acumulei, eles vão passar para os meus filhos. E os meus filhos vão poder se aproveitar desses bens para o seu progresso. Não é muita coisa, mas enfim. Os bens que eles acumularem passarão para os filhos dele, e assim sucessivamente. Também do ponto de vista de sociedade, as descobertas que forem feitas para a sociedade são transmitidas para a geração seguinte. Mas o Papa diz que, do ponto de vista espiritual, isso não é assim. Que as pequenas coisas boas que uma determinada geração decidiu praticar e fazer, a geração seguinte tem que fazer o mesmo propósito. Ela não se aproveita da minha decisão boa. Então, se eu decidir praticar o bem, o meu filho ele também tem que decidir praticar o bem para ser bom. Meu filho poderia dizer o seguinte: eu sou rico. Aí meu filho poderia dizer: eu sou rico, porque meu pai é rico. Mas não poderia dizer: meu pai é bom, logo eu sou bom. Não. Isso é uma decisão individual. Isso não se passa de pai para filho. É uma decisão que você precisa ter. Pois as decisões sobre ser bom ou ser ruim são tomadas, né, por cada um. Assim também, cada geração, não é porque a geração anterior foi boa que essa geração também será boa, né? Então o Papa mostra que não. O Papa diz que ou a geração aceita Deus, aceita a verdade, ou então nós estaremos cometendo um grande erro e seremos punidos por Deus, que se esquecerá de nós. Então essa é a pior punição. A pior punição que existe para a humanidade não é o castigo que Deus dá, mas é quando Deus se esquece da humanidade. Não tem problema haver o castigo. O problema é quando Deus se esquece de nós. Então o Papa diz: se o progresso técnico não corresponde a um progresso moral, a técnica não será utilizada da forma devida. O Papa então vai dizer o seguinte: como é que fica agora então a esperança? Agora que essa esperança da civilização moderna se mostrou uma grande frustração, como é que fica essa esperança? Essa esperança, como é que ela foi? Como é que essa palavra, aliás, como é que as palavras hoje em dia perderam seu verdadeiro significado, né? Porque antigamente a palavra esperança, ela remetia ao transcendente. E ela foi tão dividida, tão fragmentada, tão relativizada, que ela perdeu o seu sentido maior. É o que acontece hoje com a maioria das palavras, né? Elas perderam o seu real significado. Então, o Papa Bento XVI, nessa encíclica Spe Salvi, ele vai falar sobre a verdadeira fisionomia da esperança cristã. Ele vai dizer então que o que é necessário
é uma adesão da vontade do homem à verdade. Mas, enfim, o Papa disse que a estrutura não garante que as pessoas sejam boas. Imaginar que um progresso social possa ser uma redenção coletiva da humanidade, isso daqui está provado que é uma grande falácia. Então o Papa ele vai terminar essa parte da encíclica perguntando: será então que nós não teríamos voltado para aquela ideia de salvação egoísta? E ele vai dizer que evidentemente que não, que a salvação, apesar dela ser individual, ela não exclui o outro, que na realidade a salvação ela vem através do amor. Outra palavra que foi relativizada, fragmentada e é utilizada de maneira inadequada. Quantas vezes a gente vê a palavra amor sendo utilizada de uma maneira que não lhe é devida? Não é verdade? Infelizmente essa palavra foi extremamente deturpada hoje em dia. O amor a Deus, a caridade, né? Amar a Deus significa fazer as coisas por Deus e não por interesse próprio. Mas o amor a Deus implica, acarreta o amor no outro. Então, não só eu quero a minha salvação, mas querendo a minha, eu quero a salvação do meu próximo. E, portanto, eu quero o céu para mim e quero o céu para o próximo. E logo eu tenho esperança e espero que o meu próximo também a tenha. Tinha muito mais coisas por falar, mas dos pontos que eu gostaria de dizer, eu consegui abarcá-los. Eu encerro então aqui essa aula. Espero que tenha ficado não tão claro como os escolásticos, mas eu espero ter passado o recado para vocês. Fica o exercício aqui para vocês lerem essa encíclica. É uma encíclica maravilhosa, né? E quem sabe numa outra oportunidade não possa estar falando sobre outra encíclica também para vocês, né? Então, salve Maria Rainha e viva Cristo Rei! Viva!